Paz do Senhor, meus amados. Hoje nós vamos para mais uma mensagem daquela série Fortalecimento do Espírito, amém? E a palavra de Deus, ela se encontra em Lucas capítulo 5, no versículo 8. E a palavra diz assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, eu vim aqui falar com vocês a respeito de dois aspectos, tanto daqueles que se achegam a Jesus no início da caminhada, ou seja, aquelas pessoas que estão prestes a se converter, elas vêm com seus pecados, com suas dificuldades, e muitas vezes elas se intimidam perante a graça do Senhor, porque elas veem em si muitos erros, muita indignidade. E não é assim, irmãos, porque Jesus nos ama e Ele nos recebe de braços abertos. A própria palavra de Deus diz: venha como estiverdes. Nós temos que confiar no amor do Senhor, porque na verdade o Evangelho ele veio para isso. Ele é a graça de Deus para os homens. Nós não merecemos a graça, mas a graça foi estendida a partir de Jesus Cristo para todos os homens, para todos aqueles que quiserem e crerem. Basta que nós confiemos no amor de Cristo e nos acheguemos ao Senhor. Mesmo com as nossas falhas, com nossos erros, vícios, manias, medos, nos acheguemos ao Senhor da luz. Ele é luz e na nossa escuridão Ele vai colocar a luz de Cristo sobre as nossas vidas. Ele vai nos limpar. Ele é a água purificadora. Ele vai nos limpar. O médico não veio para os sãos. O próprio Cristo disse: o médico veio para os doentes. Nós temos que ter a consciência de que precisamos de Deus. Então nos acheguemos a Deus, para Ele nos dar vida e vida em abundância. E um outro aspecto também é aquelas pessoas que também já estão na caminhada, muitas vezes, mas elas se sentem incapazes de fazer algo que Jesus está colocando como vontade de Deus para a vida delas. Em algum trabalho dentro da igreja, em algum ministério, ou então na sua vizinhança evangelizando, ou mesmo no trabalho, capacidade para trabalhar até num emprego secular, capacidade para trabalhar. Às vezes a pessoa se sente incapaz, ou então num trabalho para espalhar o Evangelho de Cristo, evangelizar. A pessoa às vezes ela se sente incapaz, ela sente que é vontade de Deus para a vida dela, mas ela se sente incapaz. Na verdade, Deus nos chama para fazer, e quem dá a capacitação é Ele mesmo. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus não escolhe pessoas muito capacitadas para fazer uma obra que ele tem no coração dele. Ele vai buscar aquelas pessoas que Ele irá capacitar, para que a glória não seja dos talentos da pessoa, mas seja dos talentos dados por Deus, seja a obra dos dons do Senhor. Se nós vermos na carta aos Coríntios, Paulo diz algo bem importante sobre essa questão, que vai nos ajudar a tomarmos a decisão no nosso coração de confiarmos que Deus vai fazer a obra. Nós só temos que cumprir o chamado, obedecer ao chamado do Senhor, e Ele nos capacitará. Em 1 Coríntios, a partir ali do versículo 26, nós vamos ver. Lembre-se aquele posicionamento de Pedro, quando ele, olhando a santidade de Jesus, porque ele olhou e disse: esse é um homem santo, porque ele disse para nós pescarmos e a pesca foi tremendamente maravilhosa. E ele, olhando para o homem santo, disse: afasta-te de mim, porque tu é um homem de Deus e eu sou indigno, eu sou um homem cheio de pecados. Mas na verdade Jesus estava se aproximando de Pedro. Ali iria começar o ministério de Pedro. Glória a Deus e aleluia por isso. E da mesma forma Jesus se achega com amor a nós para começarmos o nosso ministério. Para Jesus nós nunca seremos indignos. Ele nos ama, Ele vai nos tratar e Ele vai nos limpar. E Ele vai nos capacitar para a obra que Ele nos chama.
Amém? Então vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios. Vejam só que tremendo isso. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque a glória é do Senhor. O testemunho do Evangelho, ele precisa ser nítido que a força vem do Senhor. Quando nós fazemos algo e as pessoas olham e dizem, mas como que aquele homem que era de tal e tal forma faz agora coisas tão grandes e maravilhosas? Na verdade é um testemunho para que eles vejam a diferença que existe entre um homem sem Deus e agora um homem com Deus. Há uma diferença e isso é um testemunho para as pessoas, até no próprio posicionamento, na própria postura frente à sociedade. Aquele homem transformado, ele vira um testemunho vivo para toda a comunidade. Por isso Deus não chama muitos nobres, Deus não chama muitos sábios, embora Ele possa chamar e tem chamado. Mas Ele prefere muito chamar as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e até as coisas que não são nada, para envergonhar as que são. Porque Ele, pegando aquelas coisas que não são nada, vai fazer delas algo muito valioso nas mãos dele, para testemunho da sua glória. Amém? Nós devemos então confiar no Senhor e na sua sabedoria e no seu amor, porque Ele sabe como definir o nosso caminho e Ele vai nos abençoando durante toda a trajetória. Nós somos testemunho, nós somos cartas vivas nas mãos de Deus, para que outros venham também a se converter e conhecer esse amor tão grandioso que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós naquela cruz do Calvário. Então, a você que está se achegando a Cristo, se achegue sem medo, se achegue, confie no amor de Cristo, se achegue mesmo com seus problemas, mesmo com vícios, mesmo com tantas coisas que tu olha para si mesmo e diz que é indigno. Se achegue a Cristo, porque Ele vai te limpar, Ele vai te curar. E você que já está numa caminhada e Deus tem lhe falado algo para fazer na obra de Cristo, não se sinta incapaz. Se coloque perante Deus para que Deus te capacite. Jesus vai te capacitar através do Espírito Santo e você vai então trilhar um caminho de testemunho grandioso das coisas de Deus na tua vida. E assim é a vida do cristão. Ele não é nada, mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Fica na paz de Cristo, vai com Deus e que Jesus te abençoe.